Olá, alunos da primeira série do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Tayana, estarei acompanhando a participação de vocês aqui no chat, porque a gente tem uma aula muito especial. Participem e acompanhem a nossa aula lá pelo nosso Instagram, Língua Portuguesa CMSP_EM. E eu já quero agradecer a todos os professores que mandaram atividades, quero agradecer em especial a professora Mônica, que mandou atividades dos alunos, que eles já fizeram. Eu recebi também abaixo-assinado, já pronto, aí vocês mandando, né, falando da quadra da escola, é isso mesmo, trazendo o texto ali bem feito e também em vídeo que vocês produziram. Gente, está lá no nosso Instagram, Língua Portuguesa CMSP_EM. Continuem mandando porque tem muita coisa boa e a gente fica super feliz com a participação de vocês. E vamos de aula hoje, porque o professor Mauro Marcel tem muita coisa boa para falar pra gente. Vamos lá? Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo, de todos os lugares, universos paralelos, ambientes inexplorados deste continente. E aí, tudo bem com vocês? Firmão? E aí, vamos para a aula? Gente, na última aula a professora Tayana ficou sozinha, eu pude acompanhar, dei uma olhada na aula, vocês viram um vídeo super bacana falando sobre a importância da leitura. E estamos, ao longo dessa sequência, nos estruturando para perceber o seguinte: não existe leitura, existem leituras. Existe uma postura diferente em relação a cada texto e existe o objetivo a ser alcançado quando a gente propõe uma leitura. Está sendo confuso? Vou explicar. Aliás, explicar não, vou retomar, porque a aula de hoje é quase que toda de retomada para a gente organizar um pensamento e levar esse pensamento vida afora. Ok, quando você se propõe a fazer um cartaz, você tem que pensar qual é o objetivo ao fazer aquele cartaz, qual o público que você quer atingir, que informação você quer passar, de que maneira, porque se você quer fazer um cartaz e começa a colocar apenas texto, lá umas 10 páginas, umas 10 linhas de texto, página não dá, é um cartaz, por favor, Mauro, umas 10 linhas de texto, você não vai atingir o seu objetivo, por melhor que seu texto esteja escrito. Então, a ideia desta sequência de atividades é a gente pensar nisso. Há espaço no nosso mundo para lermos livros de, 2.000 páginas. Há espaço, sim. Machado de Assis está vivo, pulsante, Shakespeare, Tolkien, Harry Potter. Existe espaço para leitura de texto, com texto com profundidade, leituras das mais diversas. Porém, a gente tem que pensar direitinho quando a gente quer informar de maneira mais rápida e dinâmica. Por isso que a aula de hoje é isso, é a cultura digital. Porque o que é a cultura digital? É aquele texto que é feito para circular nas redes sociais. E isto nos traz uma outra pergunta, outras perguntas, outros questionamentos que envolvem responsabilidade, que envolve ética. Antes de começar a aula, só posso falar uma coisa, né, professora Tayana? Quando um texto ele era para ser publicado antes, num jornal, por exemplo, ele passava da mão do diretor, do jornalista, para o editor, para o revisor, voltava para o editor, e aí publicava, e aí você tinha um monte de gente trabalhando naquele texto. Por exemplo, quando a gente vai fazer um livro, na hora de publicar um livro, o autor ele escreve o livro. Vou colocar lá, o Ferreira Goulart, um poeta maravilhoso. Ele vai lá, faz o poema dele. Ele manda para a editora. A editora pega, lê o texto dele e aponta alguns problemas. Volta para ele, que volta para a editora. Vai para o revisor para a editora volta para ele e ele imprime, publica e vira um escritor maravilhoso. Quantas vezes um texto é repassado até chegar à publicação? Por que eu estou falando isso? Porque na nossa cultura digital, se eu quiser aqui agora, quando estou falando com você, eu publico um texto, publico uma imagem, publico um meme, publico alguma coisa. Não tem revisão, não tem Exatamente. leitura, não tem reflexão. Não tem reflexão. Enquanto eu estou falando com você aqui agora, eu estou aqui falando com eles, você pode estar publicando algo no tablet que está na sua frente. Sim, simultaneamente, né? Simultaneamente. Verdade. Então isso traz novos questionamentos. Então vamos falar sobre isso hoje, tá certo? Então, sem mais delongas, continuando a aula com os objetivos da aula de hoje, professora Tayana.
Então vamos lá. Demonstrar habilidade na organização e produção textual para apresentação dos resultados da pesquisa. Conhecer as diferentes manifestações de práticas relacionadas à cultura digital presentes na rede. Identificar comportamentos éticos ou não na veiculação de informações na rede e posicionar-se criticamente sobre eles. Então estamos aí com o caderno Aprender Sempre, né, da primeira série do ensino médio, o volume 3 e as páginas 9 a 18. Pode ser 9 a 18, pode não ser, porque a gente pegou esse caderno bem no forno, né? Então pode ter alguma alteração aí. A questão é que a sequência 3 é a última sequência. Na próxima aula vamos falar de currículo. Mas olha só, alguns questionamentos que eu posso ter quando eu falo sobre publicação na internet, eu posso me perguntar assim, olha, até fora do roteiro que nem estava programado isso. Mas, por exemplo, professora Tayana, quando eu publico algo e alguém entende mal, a culpa é minha ou é do cara que leu? Complica, né? Porque quando você publica, você está usando ali a linguagem ali, você digita. Então você não tem o recurso da fala, do gesto, você às vezes não consegue se expressar como se expressaria falando ao vivo, na escrita. Você publicou algo e eu me ofendi. O culpado sou eu que não entendi direito? Ou é você que publicou errado? Eu acho que fui eu que não pensei bem para publicar, né? Então... Pode ter publicado no automático e ter causado um... Então você tem que tomar cuidado na hora que você vai publicar, correto? Sim, nós temos que tomar cuidado. E eu, sabendo disso, eu, leitor, tenho que tomar cuidado com as coisas que eu confio, com as minhas leituras. Mas olha, gente, quando você solta a informação, a responsabilidade é toda sua. Exatamente. É toda sua, porque você é o emissor, você é o dono da palavra. Então, você não pode jogar a culpa em quem está lendo, você entendeu mal. Mas vou eximir você da culpa. Não, você que está lendo também tem que ler direito, tem que entender, tem que estudar, tem que raciocinar. A aula de língua portuguesa é para isso também. Mas olha, um dos problemas quando envolve comunicação. Não, mas acho que é muito mais, né, Mauro, que você fez muito bem agora, e pensar em quem traz essa informação, quem começa esse diálogo, quem propõe essa imagem, essa frase, pensar. Exato. Então, exato. Essa ainda não é uma pergunta para a gente discutir no chat, mas eu pergunto para vocês, está aqui a pergunta, olha, como tornar um texto mais acessível na internet? Isso aí para a gente retomar, já falamos sobre isso, e na internet a gente torna um texto mais acessível, por exemplo, usando gráficos, tabelas, usando esquemas, e neste ponto é interessante, nisso que eu falei sobre quando eu falo algo e sou mal entendido. Por exemplo, você está lá naquilo que caiu ontem caiu todas as redes, né? Caíram tudo, caiu tudo, ficou todo mundo mudo. E aí, na hora de você vai colocar lá no chat, lá no bate-papo, no WhatsApp lá, falei o nome do negócio, no Instagram, falei outro nome. Você usa lá e aí nossa, a pessoa pode não entender que é piada, aí você coloca um emoji. Você facilitou a comunicação. Você coloca lá RS, KKK, HH, tá dando risada. É engraçadinho, tô dando uma piada, fazendo uma piada. Não é pra ser levado a sério. Às vezes você lê o texto, nossa, tá tão estúpido aqui. Aí a pessoa me embaixo um coraçãozinho. Não, é brincadeira. Ou seja, existem diversas formas de facilitar a comunicação na rede social. Porém, temos que lembrar que a comunicação, ela sempre vai sofrer entraves, esses problemas, porque a comunicação humana, assim, falando, ela envolve muita coisa. Sim, o gesto, a articulação, tom de voz, olhar. Eu falei sobre, a gente falou sobre na primeira aula. Você nem estava aqui ainda, você estava chegando, voltando. O tom de voz, se eu falo mais alto com você, se eu falo baixinho, se eu falo assim com você me protegendo, se eu falo assim aberto, expansivo, se eu falo assim, olhando para você assim de costas, por exemplo, se eu falo olhando para cá, se eu falo olhando para lá, ali, quer ver? Deu corte aqui, ali, aqui. Aí, funcionou. Ou seja, fazendo essa palhaçada aqui, o que importa é o seguinte, a comunicação humana tem que ser facilitada e você tem que tornar acessível. E aqui na internet, ou na TV, na rede social, a gente está falando aqui agora através de uma mídia, né? Aqui na mídia, ela tem que ser bem organizada, bem estruturada, tá certo? Então vamos continuar com nossos questionamentos. Polêmica, na tela. Em sua opinião, uma pessoa que lê utilizando a internet e todos os gêneros textuais que ela proporciona, compreendendo tudo o que lê, pode ser considerada efetivamente um leitor? Nossa, peraí, para essa pergunta, para o mundo, vamos pensar de novo. Em sua opinião, uma pessoa que lê utilizando a internet, só a internet, e todos os gêneros textuais que ela proporciona, tudo, né? Meme, emoji, tudo, GIF, tudo isso, compreendendo tudo da internet, pode ser considerado efetivamente um leitor? Volta para mim rapidão. A pergunta é essa:
A pessoa que só consegue ler os textos na internet, mas lê tudo, entendendo tudo na internet. Ela é um leitor efetivo? Sim ou não? 30 segundos, a gente já volta. Aqui com a participação, gente, os professores mandando aí beijos, abraços, eu estou muito feliz com a participação de vocês, pedindo para os alunos participarem, fazer atividades, né? Está ótimo aqui o chat hoje, como sempre, né? Então aqui, professor Sidney fala que sim, porque a internet é um suporte tecnológico. A Pronatália já fala que é a boa interpretação, a pessoa acaba, sim, tem lógica, uma boa interpretação. Penso que sim, estão aí mais pro sim do que pro não. Então, eu tô lembrando da pesquisa lá, Retratos da Leitura no Brasil, que é considerado leitor quem lê um livro a cada 3 meses, os últimos 3 meses, 4 por ano. Então, né? Olha, é algo... E agora? Eu vou falar para vocês, eu adoro a polêmica e quando eu coloco uma polêmica, eu gosto de ver o debate. Então, vá lá no Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, tá aqui na tela, ótimo, adoro. Dê o seu posicionamento com mais profundidade, 30 segundos é muito pouco tempo para a gente poder, né, um debate tão profundo. Porque é algo a se pensar. A pessoa só lê na internet, será que ela é leitora? Porque eu posso contra-argumentar com os professores têm razão quando falaram que ler na internet está sendo leitor. Verdade, né? Entende todo mundo virtual. Pô, mas na minha cabeça também é leitor. Para ser leitor, você tem que conseguir ler um livro de fôlego, né? Um livro, sei lá, de 300 páginas no mínimo, né? Compreendendo, sabendo debater sobre ele. Ou então que não seja um livro de 300 páginas, seja um poema de um soneto, 14 versos, mas que saiba falar sobre ele. Ou um artigo de opinião, né? Que não envolve imagem, não envolve rede social. Foi o que a professora falou, um livro por mês, a cada 3 meses, cada não 3 sei. Meses. Ou seja, ler o mundo, ler a realidade, ler o gestual, saber compreender. Ou seja, mas é um debate que vale a pena debater. E por falar nisso, vou abrir um parênteses na aula rápido. Vamos ter aqui, agora, professora Tayana, né? Aqui no Centro de Mídias, um projeto. Vou falar isso, estou puxando meu saco. Eu vou puxar meu saco. Mas tem que falar. Vou falar, agora eu vou falar. Falando de leitura, vai ter aqui o projeto Livros do Vestibular FUVEST Unicamp. A partir do 16 no sábado, todo sábado, a partir das 13h30, anota aí, Livros do Vestibular. Para você, professor, quer prestar FUVEST Unicamp, você, aluno da primeira série, está se preparando, livros do vestibular, leituras obrigatórias da FUVEST, da Unicamp, já direcionadas para o vestibular. Então, serei eu o professor, serão aulas de 1 hora, mais de um livro por dia. Então, por favor, anota na agenda, dia 16 começa. Vou lembrar aqui de novo, relaxa. Mas, livros do vestibular. Então, olha só, vou fechando parênteses. Vários livros. Como facilitar a informação? Da internet, preenchendo com imagens. Olha só, na tela. Falso ou verdadeiro? O texto abaixo é um infográfico. Falso ou verdadeiro? Relembrando as últimas aulas, cultura digital. Para deixar o texto bem voltado para a internet, a gente tem que colocar mais do que texto, tá? O texto abaixo é um infográfico. Verdadeiro ou falso? Sim ou não? Sim não vou dar tempo, não. Vou dar tempo, lá. não. O pessoal está dizendo que acho que sim. Sim. Certíssima resposta. É um infográfico. Então, coloque infográfico. Outra pergunta. Sim. O texto abaixo é um esquema, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Voltamos, já usamos essa imagem em outra aula. Com certeza, agora é do outro que eles estão falando com certeza. Acho que não, né? Mas não falaram o que é ainda. Esse aí não, esse é uma tabela, não é um esquema. Professor de um lado, o componente curricular do outro, é uma tabela, ajuda a facilitar a informação também. Mas, o texto abaixo é uma tabela? Agora, vamos dar um tempinho? Sim ou não? 30 segundos, já voltamos.
Vamos lá, participação de vocês. Olha, colocaram aqui gráfico, até o desenho aqui do gráfico, que eu não sei fazer. Exato, isso, verdadeiro ou falso, isso aí nem uma tabela. Eu vou até botar do meu lado aqui, ó. Isso aqui é... não é um gráfico, são vários gráficos. O gráfico de pizza, em inglês é pie, né, de torta, né? Aqui é o de barra e aqui é o que eu não sei o nome, mas ele é o que sobe e desce, não, vou falar o nome errado, vou me criticar. Mas olha só, é isso, é o gráfico. Eu falei muito rápido, gente, olha, sério, agora de maneira bem tranquila. Dia 16 vai começar o projeto aqui no Centro de Mídias, Livros do Vestibular. Então, a FUVEST, a Unicamp, tem livros obrigatórios, né, para quem quer fazer o vestibular. E nós vamos ajudar você a entrar. A USP já tem mais de 50% dos alunos de escola pública. E meu sonho é que seja no mínimo uns 90%. Vocês todos entrem, tá certo? E se você quiser ser um vestibulando na FUVEST, na Unicamp, acompanhe essas aulas. Já vão começar de agora também, Verdade. né? Deixar para a terceira série do ensino médio. Por favor, de né? hoje. Os livros, alguns vão permanecer com certeza. E, aliás, se quiser falar sobre livro, entrem lá, conversa com a gente. Dia 16 às 13h30, tá? Então, vamos lá. Mais um falso verdadeiro? Isso aqui é tranquilo. O texto ao lado é uma ilustração? Fala sério, isso eu não vou nem dar tempo pra você. Não é Por uma favor, ilustração? né? A mesma imagem da outra aula. Isso aí é uma ilustração, sim, uma ilustração do Dom Quixote, né? Tem o Sancho Panza, Dom Quixote, livro maravilhoso. Ilustrações também servem para facilitar a informação. Quando você quer fazer um cartaz, um banner, quiser publicar algo na internet. Na verdade, a gente faz o caminho oposto, né? A ilustração é a foto e você quer procurar uma legenda, né? Você é desse. Você é daqueles que pensa muito para colocar legenda no Instagram, no Facebook? Pensa muito? Ou daquela pessoa que... Não, eu penso. Pensa bastante? Não, eu tô nem aí, eu coloco qualquer coisa lá. É nóis. Vamos lá. Ok. Então, e é o último, a imagem, o texto abaixo, ó. Lembra que eu tô chamando de texto, hein? Texto, imagem também é texto. Texto, exatamente. O texto abaixo é um esquema, o texto é verdadeiro ou falso? O texto abaixo é um esquema, verdadeiro ou falso? Responda, Jornal da USP. Verdadeiro ou falso? Está falando que sim. Exatamente. Aliás, essa imagem tem no caderno do aluno, né? Na página 40 ou mais ou menos por aí, por perto. Tá certo? Então é isto. Gente, brincadeiras à parte, o que acontece? Tudo isso, olha, vou botar aqui do lado, não precisa nem tirar da minha imagem, ó. Isso aqui, tá certo? Isto, que é uma ilustração. Gráficos, tabelas, infográficos. De novo, infográficos, tabelas, gráficos, não, eu errei, infográficos, tabelas, gráficos, ilustrações servem para facilitar a informação e quando você pensar em publicar algo, fazer um texto na internet, jornal, reportagem, você tem que pensar em estruturar isto com esse tipo de informação e facilitando a comunicação para o seu leitor. Lembrando o que eu falei numa das aulas anteriores, não quer dizer que o seu professor vai pedir para você um artigo de opinião, olha, vou colocar uma imagem lá. Não, não é assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá certo? Nada vai substituir a sua habilidade de escritor. Você tem que saber escrever e quando o professor estiver cobrando essa habilidade, você tem que saber escrever e estruturar um texto. O que eu estou falando aqui para vocês é assim, na hora de você publicar, é interessante você encontrar o meio correto de se expressar naquele meio. A forma correta de se expressar. Aquele gênero, né? Isso. Obrigado, professora. Então, vamos lá então, fazer esquema. E aí, uma atividade para vocês. 1 minutinho, o que você vê na imagem abaixo. Já voltamos. Vamos lá.
Então, prestando bem atenção aí na imagem, né? Lendo um texto na internet, eu estava até comentando com o Mauro, né? Olha a pipoca na frente aí, essa pipoca. E também tá aqui com controle, né? Tá com controle, então tem a TV ali. Depois o moço assistindo um filme, né? Um filme de medo, mas ele tá ali, ó, com o que eu vejo, vou tampar aqui, mas dá para sair o som, né? Eu vejo aqui ele tampando o rosto. Sim. Nós estamos... Assim, ó. A gente está indo pro final da aula, então essa atividade tem no caderno do aluno. Então, a gente vai direcionar alguns caminhos para você conseguir responder. Sim. Então, me acompanha aqui, só comigo do lado da imagem aqui, ó. Fica aqui, olha só. Toda vez que um professor ou... Professor não, vai na vida real. Se você quiser saber o que uma imagem fala para você, pergunta para a imagem. Pergunta para a imagem. Como é que você pergunta para a imagem? Olha, ó, na imagem eu estou vendo aqui um fundo mais claro. Aqui deve ser um sofá onde ele está sentado. Um rapaz, ó, um olho está fechado, outro olho aberto, né? E o controle remoto na mão, tá? E a pipoca. Se ele está com o olho fechado, o olho aberto, ele está assim, tipo, algo que ele quer ver, mas não quer olhar. Ele está se divertindo. Por que eu sei que ele está se divertindo? Porque ele está comendo pipoca. Pipoca. E a imagem toda escura traz um ar meio sombrio para a imagem. Falaram descontração aqui. Isso, cabe, né, exato. Ele está se descontraindo, está se divertindo com alguma coisa que pode ser desconfortável, mas que ele quer ver, porque assim, é desconfortável, mas eu gosto. Então, é mais ou menos isso que essa imagem aqui fala para mim. Ou seja, um rapaz se divertindo com algo que é desconfortável, mas que é legal, é bacana. Então vamos continuar, não vai dar tempo de passarmos as perguntas, vocês façam na escola, conversem com o professor, discordem de mim, concordem comigo, legal que é o debate. Olha só, mais. Outra pergunta. Que frase você associaria a esta imagem de modo a configurar a composição de um meme? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, porque, ó, se bem que meme a gente faz assim, né? Sem o pensar, cara tá se divertindo. Então, o meme, o que seria um meme? Um meme seria uma imagem aqui, um texto aqui em cima, outro texto aqui embaixo completando a informação, né? Uma frase, uma palavra, né? Ou então só uma pergunta, um meme. Mas então, o questionamento é esse. O questionamento é sobre o quê? Como o uso desse meme que você pensou ou pensaria elaborar a partir desta imagem poderia representar um problema? Pode ser assim, Mauro, se fazer o cara fazendo assim, ó, que eles fazem esse movimento, né? Os alunos, eles fazem aquele meme, tipo, tirando e colocando, assim, sabe? Isso. Eu pensei nisso agora. Tem um que é do Senhor Incrível ele agora. Tira e põe assim, ó, o travesseiro. Isso, tem um meme do Senhor Incrível, que eu acho muito legal, que é assim, eu estudando em tal lugar, eu depois da prova, né? O Senhor Incrível todo sem cor, né? E tal. É um meme. Eu 23h59, aí depois meia-noite, mudou de opinião. Então, gente, quando a gente pensa no meme, o que é o meme? Toda vez que a gente vê um meme muito legal, divertido, às vezes a gente ri assim, igual esse rapaz aqui, né? Eu vou passar, eu vou mandar pra frente. Aí, o que eu quero que vocês pensem agora é nisso. E eu acho que é das coisas mais importantes nesta aula de hoje. Isso. É a responsabilidade que você tem quando passa uma ideia pra frente, neste mundo digital. Pode ser um meme, pode ser uma ideia, pode ser qualquer coisa, a responsabilidade. Porque, foi o que eu falei no começo da aula, nós falamos, né, professora? Antes, editor, revisor, jornalista, escritor. Hoje, você publica aqui... A minha consciência, né, Mauro? E quanta consciência eu tenho quando eu publico? Exatamente. O pessoal vai rir, vai ser legal, mas qual é o conteúdo, né? Exato. E olha, você fala, mas professor, estão falando isso pra mim há muito tempo. Isso aí eu sei. Cara... As coisas importantes na nossa vida, a gente tem que repetir, porque se você não faz, alguém faz. Se você não é preconceituoso, alguém é preconceituoso naquele momento, naquela situação. Se você não envia, alguém está enviando. Seria legal que ninguém fosse preconceituoso, ninguém mandasse notícia falsa e que os memes fossem apenas divertidos e não agredissem ninguém. Porque aqui é legal essa pergunta. Isso aqui é legal. Acho que eu tenho que falar, né, Mauro? A questão do humor negro, né? Vamos deixar para reflexão, né? Reflexão, verdade. Por exemplo, olha só. Qual é a diferença entre um jornal do início do século XX e um periódico, um jornal de 2021? Qual a diferença? Tá aqui, olha. Olha o jornal do início do século XX, de 1918. Percebam, olha só. Aquilo que a gente falou, tem revisão, é texto. Esse tipo de informação não atinge mais a gente como atingia há 100 anos, 103 anos atrás, não atingia a gente como atingia antes. Então é necessário pensar que nós estamos num novo mundo. Este mundo
em que existe a internet. E aí eu pergunto para vocês, o que é a internet? A internet, eu perguntei para a professora Fabiana de Tecnologias agora há pouco, ela respondeu para mim assim, professor Mauro, a internet é a rede mundial de computadores. Aí eu falei, não, professora Fabiana, eu concordo com você discordando. É a rede mundial de computadores e também é a rede mundial de pessoas. Porque são as pessoas que fazem a internet. E às vezes esse rapaz aqui, ó, ele é um cara super legal, mas está em contato com outra pessoa que não é super legal. E quando um entra em contato com o outro, coisas ruins podem acontecer, mas coisas muito boas podem acontecer também. Então, olha, vou terminar essa sequência de atividades com uma mensagem bacana. A internet aproxima as pessoas, então vamos tentar trazer coisas boas um para o outro, né? E segurar aquela sanha de mandar uma mensagem falsa, duvidosa, um meme maldoso, porque né? Usar para que realmente afim, né? Para proporcionar uma melhor comunicação, integração entre as pessoas, né, Mauro? E não complicar essa situação. Exatamente. Terminando a aula, o que fizemos hoje, bem rapidinho, demonstramos algumas habilidades de organização e produção textual, conhecemos diferentes manifestações de práticas relacionadas à cultura digital, identificamos comportamentos éticos ou não na veiculação de informações na rede e debatemos em como posicionar-se criticamente em relação a eles. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Professora Tayana, muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Não se esqueça de conversar conosco, compartilha, assina o sininho. É isso aí, tchau, tchau. Valeu, um grande abraço. Tchau. Até a próxima aula. Falou!